E aí, pessoal, tudo bom? Olha aí, a gente hoje vai ver um tema muito legal: termoquímica, energia de ligação, quando quebra, quando junta, esse saldo energético. Antes, eu quero fazer uma revisãozinha da aula passada. E antes, quero pedir que vocês sigam os nossos canais de comunicação. Aqui, né, no YouTube, no Instagram, TikTok. A tentativa, pessoal, é diversa, né? Aí a resposta é pequenininha, mas é carinhosa. A gente tem sempre, né, lido aqui pedaço de livro, uma poesia, e aí algumas pessoas conversam com a gente na internet e eu fico tão feliz, tá certo? É uma coisa realmente especial. Então, antes de começar a aula, eu queria falar de algumas coisas que me tocaram muito nessa semana que passou. Queria mandar um abração para Carolina Alencar, tá? Queria mandar outro abração para uma pessoa que está sempre aqui, ó, ao nosso lado. Na verdade, Marieta. Marieta está sempre do nosso lado. Olha, vou também, eu estou querendo achar aqui. Achei! Pedro Henrique. Um abraço, viu, Pedro Henrique? Que bom, gostei muito da sua mensagem, fiquei super tocado. E por aí vai. Tem uma pessoal tão linda que eu não estou achando aqui, mas irei achar sim. Vamos torcer para que eu ache aqui para poder falar. Mas Guga, tá perdendo tempo. Que perdendo tempo que, rapaz? Isso é tempo ganho. Rogério, Rogério, muito legal. Um abraço para você, viu, Rogério? E uma mensagem lindinha, maravilhosa de Liz Oliveira. Adorei, ó. Adorei. Tá certo? Perfeito. A mensagem me deixou muito tocado. Fiquei muito feliz. Legal? E aí, pessoal, hoje a gente vai para termoquímica, energia de ligação. Não é legal? E eu não estou achando aqui do meu amigo prefeito. Esse é a primeira qualidade. Tá sempre mandando mensagem, sempre perguntando como eu tô. Olha, Catarina, um beijo para tu, Vicente. Tu não sabe como é importante quando tu me dá o feedback, assim, eu fico super feliz, de verdade. Então, pessoal, bora lá, vamos começar, que é o mais importante agora, é a nossa aulinha. Já enrolei demais, não foi? Já, Guga. Então, vem cá. Deixa eu cantar pro teu corpo ficar rodara. Ó, aqui. Foi aqui, não é aqui. Olha, vê bem. Lá do comecinho, tá? Quando a gente fala de termoquímica, a gente estudou, né, na primeira aula que as reações elas podiam ser exotérmicas, exo para fora, né? São aquelas que liberam calor, e as reações endotérmicas, aquelas que ganham calor. Aí eu falei, toda queima é exotérmica. E é mesmo, queimou, libera calor. Toda queima é exotérmica. Aí, pessoal, cuidado. Mudança de estado físico também altera, não é isso? A história. A entalpia no estado gasoso, ela é maior do que do sólido, que é maior do que do líquido, que é maior do que do sólido. Então, a fusão absorve calor, tá? A vaporização absorve calor. Então, as mudanças físicas também são acompanhadas de liberação ou absorção de calor. E Guga, a entalpia é o quê? Entalpia é a quantidade de calor a pressão constante, tá? A gente calcula a variação de entalpia, que é a entalpia final menos a entalpia inicial, produto menos reagente. Se a reação é exotérmica, olha aqui, ó, a entalpia do reagente é maior do que a do produto. Isso quer dizer que com o tempo ela vai perdendo, começa com mais, termina com menos. Então, nas reações exotérmicas, a entalpia dos produtos é menor do que a dos reagentes. Logo, como o ΔH é produto menos reagente, o ΔH ele é negativo, indicando que a reação é reação exotérmica.
Já em reações endotérmicas, a entalpia do produto ela é maior do que a do reagente, é maior. Quer dizer que durante o processo ele ganhou calor, não é isso? Então o ΔH é positivo. E aqui, ó, as representações, ó, a mais simples de toda, positivo, né, o ΔH, ou reagente mais uma quantidade de energia. Aí também é um processo endotérmico. No mesmo caso aqui, ó, é ΔH negativo exotérmico ou produto mais energia. Ou seja, você produziu alguma coisa mais energia. Então, o processo exotérmico. Aí tem, ó, classifica as reações a seguir em endotérmica ou exotérmica. A primeira é fácil, né? O ΔH é o quê? Se o ΔH é negativo, ela é exotérmica. A segunda, o ΔH é positivo, ela é endotérmica. A terceira, ΔH é negativo, exotérmica. E a quarta, ó, reagente ganhou energia. Ganhou, então é endotérmica. E aqui, ó, reagente ganhou energia endotérmica. Essas duas são iguais, né? Então veja, agora aqui na letra F, produziu alguma coisa mais 258 kJ. Então é exotérmica. Aqui, ó, C mais calor endotérmica. Aqui, ó, na letra H, você tem o ΔH positivo, endotérmica. Aqui o ΔH negativo, exotérmica. E embaixo o ΔH negativo, exotérmica. Então, vê, pessoal, vamos lá. A gente lembra agora, lembrou o quê? A gente lembra que as reações podem ser endotérmicas, quando absorvem calor, ou exotérmicas, quando elas perdem calor, perdem energia. Não é isso? E lembre-se que entalpia é a quantidade de calor a pressão constante. Então, vamos continuar. Vem-se embora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos. Aí, ó. Veja, aí tem uma questão aqui. Durante o jogo de tênis, o da sugeriu a aplicação de compressa quente sobre o local da lesão. No armário de medicamentos havia dois tipos de compressas na forma de pacotes, sendo deles amarelo e outro azul. No pacote amarelo tinha a informação que ao pressionar ocorria uma reação onde o cloreto de cálcio dava cálcio e cloreto mais uma energia de menos 82, ou seja, a reação exotérmica. No pacote azul estava a informação que ao pressionar ele teria a reação endotérmica. Vê bem, ele sugeriu a aplicação de compressa quente. Toda vez que você sente calor, a reação é exotérmica. Toda vez que você sente frio, a reação é endotérmica. Então, qual dos pacotes deverá ser utilizado como compressa quente? Exatamente, a exotérmica, a primeira. Então, o pacote amarelo, pois haverá liberação de calor. Então, veja, se a reação é endotérmica, a reação está acontecendo lá. Então, a reação está acontecendo aqui no celular. Aí você sente, se ela for endotérmica, você sente o quê? Frio. Se ela for exotérmica, lembra da fogueira, você sente calor. Quando tu toma banho, lembra que eu falei isso na aula passada? Quando tu toma banho e o que é que acontece? Vai para um lugar, o vento. Quando o vento bate, tu sente frio. Por quê? Porque evaporar é um processo endotérmico. Então tá aí, ó. Sólido, líquido e gasoso. Sólido para o líquido, fusão. Líquido para o sólido, líquido para o gasoso, vaporização, que pode ser por evaporação, ebulição ou calefação. Todos são endotérmicos, né? E voltando, são processos exotérmicos. Então, ao sair de uma piscina em um dia de vento, sentimos frio. Proponha uma explicação para isso, baseada nos conceitos de mudança de troca de calor. Qual é? O conceito é bem simples. Quando você sai, você está com água no corpo. A água, para evaporar é um processo endotérmico. Ela só tem um lugar para tirar calor do teu corpo. Então, tu sente frio. Então, quando a água está sobre a pele, passa da fase líquida para a fase de vapor, ela absorve calor. Por que absorve? Porque é um processo, ó, endotérmico. Não é isso? Aí, olha, como ela absorve calor, você vai ter o quê? Essa sensação de perda de calor.
Quando você sente que perdeu calor, é porque você está sentindo frio. Então, todo o processo endotérmico tira calor de você. Todo o processo exotérmico dá calor a você. Dos processos 1 a 6, esquematizados abaixo, todos a pressão constante. Quais são endotérmicos e quais são exotérmicos? Ó, endotérmico é passar do sólido para o líquido para gasoso. Então, 1 e 2. O sólido para o gasoso, que é a sublimação, também. Então, 1, 2 e 6 são endotérmicos. 4, não, 1, 2 e 6 não, desculpa. 1, 2 e 5. Aí 4, 3 e 6 são exotérmicos. Tranquilinho? Aí vê. Das equações químicas apresentadas a seguir, todas são transformações endotérmicas, exceto líquido para gasoso, sólido para líquido, líquido para gasoso, endotérmico. Gasoso para líquido, tá voltando, exotérmica, né? Aqui, ó, sólido para gasoso, endotérmica, e do sólido para líquido, endotérmica. Preste atenção nisso. Vê bem, pessoal, quando há essa mudança de estado físico, lembre-se, ela geralmente ela é acompanhada de trocas de calor, não é verdade? Então, se é um processo passando do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, é endotérmico. Se é ao contrário, o que é o contrário? Do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, é exotérmica. Certinho? Guardou isso na memória? Importante que a gente tenha isso bem lapidadozinho na nossa história, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver, então, a questão que a gente estava lá conversando, né? Vem comigo. Você. Olha que legal. Vê. Aí. Exceto qual? Ó, passar do gasoso para o líquido, que aí tá voltando, né? Aí é um processo exotérmico. Sólido para líquido. Para gasoso, endotérmico. Gasoso para líquido. E líquido para sólido, exotérmico. Aí a gente viu que tem equação termoquímica, né? Então, a equação, você tem aí hidrogênio mais oxigênio dando água, com ΔH. Alguns fatores vão alterar esse ΔH. E eu lembro que eu falei de um tal de estado padrão, que é para você determinar o zero da entalpia. Aí eu disse, ó, um elemento químico está no estado padrão quando se apresenta no seu estado físico, alotrópico, cristalino, mais comum e estável, a 25 graus de 1 atm, tá? E completei dizendo, toda substância simples no estado padrão tem entalpia igual a zero. Todo mundo vai lembrar disso, né? Então, ó, o que você precisa lembrar agora aqui? O que é entalpia de formação? Vem, pessoal, é bem simples, vem cá. Cada reação tem um processo. Como assim, Guga? Cada reação tem um processo? Vê. Pessoal, o que é combustão? Não é uma queima. Toda queima na exotérmica é. Então, toda vez, veja bem, toda vez que eu tiver uma reação de combustão, vai liberar calor. E eu vou chamar esse calor liberado na reação de combustão. Então, é entalpia de combustão. Tá? Guga, passou do sólido para o líquido, fusão. Vai absorver calor, não vai? Vai. Então, é o calor da fusão, entalpia de fusão. Cada reação tem um determinado nome, tá? E esse nome é o que vai explicar esse ΔH dele, certo? Então, vê bem, preste atenção, cada reação tem um nome. E como ela tem um nome, ela vai ter o mesmo nome dela, é o nome da entalpia. Então eu chamo, se a reação é de combustão, eu chamo de entalpia de combustão. Se a reação é de formação, aí eu chamo de quê? Entalpia de formação. Se a questão é de neutralização, entalpia de neutralização. Está entendendo como é o problema? Então é só você ficar ligado nessa pegada, tá? É bem tranquilo, ninguém vai ter dificuldade. A gente pode agora continuar
fazendo as nossas questõezinhas. Estão prontos com essa emoção imensa? Então vamos embora. Deixa eu apresentar para vocês. Vamos lá. Estou gripado, pessoal, a garganta ardendo pra caramba. Vê. Aí tá aqui, ó. Cada substância tem a sua entalpia de formação. Vê, a entalpia de formação é o calor liberado ou absorvido na formação de um mol da substância a partir de todo mundo no estado padrão. Então, por exemplo, se aqui, ó, vai ter que formar um mol de álcool, tá? Mas tem que estar todo mundo no estado padrão. Então, o carbono tem que ser grafite, o hidrogênio, o oxigênio tem que ser O2, né? Porque o que é alotropia? Quando o mesmo elemento forma mais de uma substância simples diferente. Não é assim? Então, carbono tem alotropia? Tem. Carbono pode ser grafite, diamante, fulereno, grafeno, nanoturo. Aí eu lhe pergunto, no estado padrão tem que ser a forma alotrópica mais estável. Quem é o carbono mais estável? É o grafite. O oxigênio forma O2 e O3. Oxigênio e ozônio. Mas qual é o mais estável? O2, oxigênio. O fósforo forma fósforo branco e vermelho. Qual é o mais estável? Vermelho. E assim vai. Legal? Aí, ó, tá aqui, tudo bonitinho, os calores, né? Então, como é que a gente calcula a energia? Vê. Ele deu aqui, ó, N2O4 mais 2H2O, N2 e água. Aí ele dá quanto vale o calor do N2O4, quanto vale da água, quanto vale da água oxigenada e da água. Guga, tá faltando um dado. Qual é o dado que tá faltando? Vai, me diga qual é o dado que tá faltando. A entalpia do nitrogênio. Tá faltando, E hidrogênio é substância simples. No estado alotrópico mais estável. No estado físico mais comum. Então a entalpia dele é 0. Lembra? Então aqui, ó, basta eu colocar, ó, N2O4, que vale 12, água oxigenada, que vale menos 46, eu tenho 2 mols, nitrogênio é 0 e água 4 vezes menos 57. Então, ó, 12, 2 vezes 46, que é 92, nitrogênio é 0, e aqui é 4 vezes menos 57. Quem é o ΔH? Produto menos reagente. Então, cuidado com o sinal, deu 151, certo? Aí agora, vê bem. Agora eu queria falar com vocês de uma coisa que é bem importante. Veja. Pessoal, preste atenção. Energia de ligação. Muita gente me pergunta assim, Guga, vê bem, quando você diz que a entalpia de ligação é 0, a entalpia a entalpia de substância simples no estado alotrópico mais estável é 0, eu entendo, mas quando tu me diz que toda quebra é endo e toda formação é exo, eu fico com dificuldade. Então, é verdade. Então, veja, só minha pergunta é, se você quer quebrar uma ligação, se você quer quebrar uma ligação, ela vai quebrar sozinha. Vem cá, eu chego aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma ligação. Quebra a ligação, quebra. Não, tu vai ter que fazer força. Então, o que é que eu estou lhe dizendo? Que toda vez que você quiser quebrar alguma coisa, você tem que fazer força. Então, você tem que dar energia para essa coisa. Então, se ela ganha energia para quebrar, quando ela forma, ela devolve. O universo da química é muito justo. Então, toda queima é exotérmica, toda quebra é endotérmica, toda formação é exotérmica, toda combustão é exotérmica. Tá entendendo? Toda substância simples no estado alotrópico mais estável
Tem entalpia zero? Tem. Por quê, pessoal? A gente parte de convenção. A convenção diz a entalpia de formação de uma substância simples, no estado alotrópico mais estável, no estado físico mais comum, a 25 graus em um atm, vale zero. Isso é uma escolha, é uma coisa arbitrária. Agora, vê bem, a entalpia de ligação, não. Ela é a energia da ligação. Ela mede a energia necessária para quebrar um mol de ligações químicas de uma substância no estado gasoso. Ou seja, ela é uma energia real, tá? Então, você quando quebra, para quebrar alguma coisa, você requer, você tem que dar energia. Para formar, ela devolve. O universo da química é um universo justo. Ninguém tem lucro indevido, tá? O que você ganha e o que você perde tem que bater, tá certo? Devem ser valores que batam. Então, vê que legal. Ó, energia de ligação é a variação de entalpia, quantidade de calor absorvido, verificada na quebra de um modo de determinada ligação química, supondo todas as substâncias no estado gasoso e no estado padrão. Então, ó, quebrar a ligação de hidrogênio, 435 kJ. Quebrar a do cloro, 242. A do oxigênio, 497. Aí tu pode dizer, por que a do oxigênio é maior do que a do cloro? O cloro é uma única ligação. O oxigênio é uma dupla. E o nitrogênio é uma tripla. Então, se você tem mais ligações, você vai ter maior gasto de energia. Então, quanto maior a energia de ligação, é porque a ligação é mais forte. Ela é mais difícil de ser quebrada. Se a ligação é fraquinha, a energia dela é bem pequena. Então, para quebrar uma ligação, você gasta energia. Então, a reação ganha energia. Ou em sentido inverso, ela devolve a energia. Legal até aí? Então, olha aí os valores de energia de ligação. Tem que decorar aí, Guga? Claro que não. Veja, o cálculo das variações de entalpia de qualquer reação química pode ser efetuado a partir de energia de todas as ligações que existem no reagente e produtos da reação considerada. Aí ele dá. Considere a reação. CH4, cloro, CH3Cl, HCl. Vê, meu povo. Lembre-se, CH4, Cl2, CH3Cl e HCl. Eu tô com a coceira no olho horrível. Aí ele diz, ele deu os valores. Então, vê, a energia absorvida do reagente, que é endo, e a energia liberada no produto, que é exo. Então, aqui, ó. Carbono e hidrogênio, eu tenho 4, cada um vale 414, dá 1.656. Carbono e hidrogênio, eu tenho 3, 1.242. Cloro, 243, ele deu, viu? HCl, 331. Então, somando aqui, deu mais 1.899, porque toda quebra é endotérmica. E somando aqui, deu menos 200, 2004. Então, é só fazer o quê? Maior menos o menor. E acabou. Então, é menos 105. Então, não tem problema quanto a isso, tá? Vai calcular a entalpia da ligação, reagente e produto. Reagente é endo, produto é exo. Certo? Aí, olha, me explica uma coisa. Quando a gente fala desse assunto aí, quando a gente fala desse assunto aqui, você tem que entender que na entalpia de ligação, ele já determinou quem é positivo e quem é negativo. Já? Então você só faz a conta, tá? Não tem que se preocupar, não. E bota o sinal do maior. Tá certo? Então, isso é um assunto bem interessantezinho que a gente precisa entender. Então, vê, pessoal. Você tem que entender que tudo tem a ver com essa energia. Eu vou dar um exemplo muito doido, vê. Tu já pensasse que cortar uma cebola queima os olhos? Já, né? Isso é um exemplo de entalpia de ligação. Quando você corta uma cebola, você quebra ligações das moléculas da cebola, como ligação enxofre-enxofre, ponte de sulfeto.
o carbono e enxofre, liberando, pessoal, compostos sulfurados que são muito voláteis. Volátil é o que evapora muito. Um desses compostos chega aos olhos e reage com a água, né, da lágrima, formando o ácido sulfênico, tá? Que te faz chorar. Ah, Guga, que história sem graça, eu já sabia. Mas o que é que tem a ver com entalpia? Quando as ligações da cebola, meu amor, são quebradas, isso requer energia. Quando os compostos reagem nos seus olhos, novas ligações se formam, liberando energia. No processo global, tem uma variação de entalpia. É uma transformação química em trocas de energia. E aí você percebe pelos seus olhos ardendo. Quando você corta a cebola, está fazendo química ao vivo, tá? Quebra ligações com energia, forma ligações com mais novas energias. Então, isso é um processo, sempre é um somatório energético. Sempre. E a gente tem que sempre pensar nisso como algo importante, tá? Então, vê, a explosão do hidrogênio. Por que tanta energia? Imagina que você tem um balão cheio de hidrogênio. Com oxigênio ele explode. Buf! Mas por quê? Porque hidrogênio mais oxigênio forma água. Você quebra as ligações HH e O. Elas consomem muita energia. Mas depois você forma novas ligações na água e libera muita energia. O saldo é absolutamente exotérmico. Então, você nota claramente que você vai ter aí uma liberação enorme de energia. Certinho? Não é legal? O negócio é importante, meu povo. O negócio é muita coisa, né? Muita coisinha assim que a gente precisa sempre estar esmiuçando. Esse negócio de explosão, né, é muito, muito, muito interessante. Mas a gente precisa lembrar que sempre está relacionado ao que? A quantidade de energia liberada ou absorvida. Legal? Legal, Google. Então, vamos embora. Ó, veja bem. Eu já falei de estado padrão, não vou falar de novo, que vocês não estão aguentando mais, né? Então, vê. Entalpia de formação, foi o que eu falei, é o calor liberado ou absorvido na formação de 1 mol. Só pode ter 1 mol aqui, ó. E tem que estar todo mundo no estado padrão, certo? Então, 1 mol, todo mundo no estado padrão. Aí, você não calcula a entalpia, mas calcula a variação de entalpia. Então, olha aí, ó. Considere as seguintes entalpias de formação: AN2O3 menos 1670, MgO 604. Eita, Guga, ele nem deu alumínio, nem deu magnésio. E agora? O que faço eu, Guga? Reza um Pai Nosso. Vê. Alumínio e magnésio são substâncias simples, no estado físico mais comum. Então nem tem alotrópico, né? Então é só substituir. Quanto é MgO? Menos 604. Mas eu tenho 3, né? 3 vezes 604. E quem é aqui, ó? AN2O3 menos 1670. Produto menos reagente. Aí, ó, menos, né? Mais 142. Legal? Legal é forte, né? Mas é interessante. Olha aí. Sendo o ΔH de formação do óxido de ferro 2 igual a menos 64,04 e o ΔH de formação do óxido de ferro igual a menos 196,5, qual é o ΔH? Oxigênio é substância simples. No estado alotrópico mais estável, tem entalpia igual a zero. Então, vamos lá. Ó, Fe2O3 vale quanto? Menos 196,5. E o inicial é óxido de ferro, que vale quanto? Menos 64,04. Fazendo a continha, olha aí, menos 68,4. Legal? Pô, pessoal, quando eu digo legal, assim, né? Porque, ó, que coisa legal. Tipo assim, legal, tu entendesse? É nesse sentido, né? Para saber se está tudo indo bem. Certinho? Então, vamos lá.
Eu sei. Agora, vamos lá. Ó, de acordo com a equação abaixo e os dados fornecidos, indique qual é o valor da entalpia padrão de combustão do acetileno. Ó, combustão é queimar 1 mol. Formação é formar 1 mol, tá? Então é só substituir, ó. 2CO2, né? É 2 vezes 393, né? Mais água, que é quanto? Menos 285. Menos o reagente, que é quanto? 226,5. E oxigênio é substância simples. Então, ΔH é menos 1.298,6. Certo? Então, pessoal, entalpia de combustão é a energia liberada na queima de 1 mol, todo mundo no estado padrão. Se fosse carbono diamante, não era. Era combustão. Mas eu não podia dizer que era energia de combustão. Porque para ser energia de combustão, tinha que ser no estado padrão. Legal? Aí, ó. O calor liberado na combustão de 1 mol de metano é 212, quando 80 gramas de metano são queimados com a energia liberada. Vejam, 1 mol de metano pesa 16 gramas, que é CH4. Então veja como é fácil da gente desenrolar. 1 mol libera 212. 80 gramas é quanto? 80 dividido por 16, né? Porque 1 mol é 16. Então, 16, que é 1 mol, está para 212. 80 gramas está para X. Aqui é 5. Então, 5 vezes 212, que vai dar o quê? Aí, ó, bem bonitinho, né? 1.060 quilocalorias. 16 está por 212, 80 está para X. Isso aqui é 5 vezes isso, né? Então, 5 vezes 212 dá 1.060. Tá legal? Vai, lê essa para mim. Vai, lê aí. A entalpia de combustão completa da sacarose, C12H22O11, é 5.635 kJ por mol, 25 graus de ATM, sendo CO2 e H2O os únicos produtos da reação. Utilizando esses dados e sabendo que ΔH de formação é menos 394 e o ΔH de formação é menos 286, responde as seguintes questões. A reação da combustão da sacarose é endoexo. Toda combustão é exotérmica. Toda combustão é exotérmica. Escreva a equação balanceada. É uma combustão, então é sacarose, que é C12H22O11. Combustão é com oxigênio, produzindo CO2 e água. Olha aí. Quantos carbonos eu tenho aqui? 12. Aqui eu só tenho 1. Multiplico por 12. Não é? Quantos hidrogênios? 22. Aqui tem quantos? 2. Multiplico por 11. Aí aqui dá 12 vezes 2, 24. 24 com 11, 35. Como aqui já tem 11, então vai faltar quantos? 24, para dar 35, né? 11 com 24, 35. Calcule a entalpia de formação. Ele não deu os calores da reação? Deu. Então, ó, vai ser uma lapada, viu? Ó, aqui vai ser o ΔH, que ele falou, ó, a entalpia de combustão é quanto? 5.635. Aqui, ó, 12 vezes 394, que é o CO2, mais 11 vezes a água é quanto? Menos 286. Menos o ΔH de formação, que é o da sacarose. Então, quem é o ΔH da formação? 2.239. Legal? Então, vamos lá. Antes de revisar aqui, revisar, queria falar de energia de ligação, é importantíssimo para o vestibular. Viu? Vamos embora. Olha aí. Pessoal, energia de ligação, a quebra da ligação é sempre exo e a formação é sempre endo. Então,
O reagente é endo e o produto é exo. Olha que questão legal. São dadas as seguintes energias de ligação. Ele dá HCl, HF, HCl, Cl e FF. Com os dados fornecidos, é possível prever que a reação com os dados fornecidos, é possível prever que a reação tem variação de tal igual a quanto? Quanto é que vale HF? 563. Eu tenho 2 mols. Quanto vale Cl2? 242. Então, vem cá. 2HCl mais F dando HFCl2. Certo? Então, vamos lá. Ali, ó. HCl, 2 vezes 431, mais 1 vezes 153. Olha aí, isso é o reagente. Todo reagente é endotérmico. Agora, vá. Quanto é HF? 563. Tu tem 2 também, multiplica por 2. E quem é Cl? Cl aqui, ó. 242, tu multiplica por 1. Então, eu gastei 1016,7 e ela liberou 1369. Então, esse processo é um processo que negativo. Ela liberou menos do que absorveu. Na hora da prova, tu pode só simplesmente fazer o quê? Pegar e fazer a conta, pessoal. Não tem nada demais, tá vendo? É sua conta. Não tem nenhum problema. Guga, tu pode fazer outra? Posso ver. Quanto é que vale a ligação do cloro? 58, eu tenho 3. Tá? NH3, ó, quanto é que vale cada ligação NH? 93, eu tenho 1, 2, 3, 2 vezes, que dá 6. Tenho 6 mol de HCl, então são 6 ligações, e aqui 1 mol de nitrogênio. Então vem cá, olha aí. Cloro com cloro, 58, que está ali, né? Aqui. Só que eu tenho 3. 3 mols. Então isso vai dar mais. Eu tenho NH, eu tenho 93, eu tenho 3 ligações, só que essas 3 ligações é vezes 2 mol, então vai dar 6. Guga, por que deu positivo? Porque no reagente é a quebra. Toda quebra é endotérmica. Tudo que é endotérmico é positivo. HCl vale quanto? 103. Eu tenho 6 mols. N tripla N vale 225. Eu tenho um mol só. Aí é negativo. Aí basta pegar um menos o outro. Não tem que estar em ΔH nada não. Deu menos 111 quilocalorias. Então veja, quando é energia de ligação, você nem precisa se preocupar com ΔH. Você faz direto. Maior menos o menor, sinal do maior. Certinho? Vamos lá. Ó. Na reação representada pela equação abaixo, sabe-se que o valor que a energia de ligação CH é 98. O valor da ligação carbono dupla é, vê, pessoal, que é retado. Vê. C2H4 vai valer quanto aqui? Liga X. Aqui, ó, 4 vezes 98,8. Carbono e hidrogênio 1, 2, 3, 4. E carbono dupla é o X. Do lado de cá, carbono X, eu não sei quanto é, né? E 395. Então, X é mais 1468. Tá vendo? Ó a reação bem bonitinha. CL, quanto é? 243. HOH, água. Cada ligação é 464. Eu tenho duas, ó. Né? Aí vê. Aqui, ó.
2 vezes 464. Quanto é que dá no reagente? 1171. No produto, HCl 431, OH 464 e OCl 205. Somando tudo, dá 1100. Guga, porque ficou negativo? Porque formar é exotérmico, quebrar é endotérmico. Então aqui vai dar quanto? Mais 71. Notou que é extremamente interessante. Não é extremamente interessante, também é um esparro enorme, né? Mas assim, não é de todo aquele assunto que você diz, meu Deus, que negócio chato da pitoma. Não é, né? É apenas um assunto que merece o quê? Atenção. A gente tem que ter atenção. Tá bom? Tendo atenção, tudo vai ficar mais fácil de se resolver. Então, pessoal, lembrar, tá? Lembrar, toda quebra é endotérmica, toda formação é exo. Calor de combustão é o calor liberado na queima de um mol. Calor de formação é o calor liberado ou absorvido na formação de um mol de substância, pessoal, a partir de todos os outros, no estado padrão. Substância simples no estado alotrópico e físico mais comum. Quando isso acontece, eu tenho um estado padrão, certo? Então, não esqueça que é bem interessante de termoquímica para a gente ter no nosso assunto que sempre tem caído, tá? É aquele assunto que está sempre dizendo, opa, estou por aqui, hein? E a gente diz, pode vir, meu filho. Pode vir, meu filho, que eu estou virado no moinho de quente. E geralmente dá certo, né, pessoal? Claro que vai dar certo. Então, lembrar, esse processo de reação é fundamental. Tranquilíssimo? Então, pessoal, vamos embora, né? Aula só falando é jogo duríssimo. Beijo e até a próxima.